Bom dia, professores, mais uma vez no nosso Saber em Ação. Como vocês sabem, a minha primeira formação foi profissional de educação física, fui professor de educação física, trabalhei com alunos do 7º, 8º ano, 1º e 2º ano do ensino médio. Hoje é um momento muito especial, a gente está falando com os professores do 1º ao 5º, nós tivemos uma mudança na nossa matriz curricular, então nós passamos a ter 2 aulas de educação física curricular e 2 aulas de cultura esportiva. O foco das aulas de cultura esportiva é o esporte propriamente dito. Então a gente precisa seguir a nossa metodologia do programa Atleta do Futuro. Essa metodologia já é trabalhada para os alunos que não são alunos do SESI, no nosso programa de formação, e a gente precisa ter essa ação bem forte, bem específica nos nossos alunos também que estudam no nosso período integral. Nós somos abençoados em relação às nossas instalações físicas, então na maioria das unidades nós temos espaços, quadras cobertas, em algumas, nos CATs, nós temos piscina, campo de society, pista de atletismo, e é muito importante que essas crianças tenham acesso a todas essas instalações. Essa aula, que é a aula que eu chamo a aula mais voltada ao esporte, ela não deve ser dentro da sala de aula, ela precisa sempre usar o máximo possível das nossas instalações esportivas. Então eu desejo a vocês um bom treinamento e contem sempre com a gente. Então, feliz 2022 e um excelente trabalho a todos. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline Leite e vim conversar com vocês sobre cultura corporal esportiva no Planejamento Integrado de 2022. Vamos comigo nessa jornada. Neste ano, junto com a Gerência de Educação do SESI São Paulo, através do componente curricular de Cultura Corporal Esportiva, teremos o desenvolvimento do esporte escolar. No Saber em Ação de 2022, teremos 3 grandes tópicos: o planejamento integrado, o planejamento reverso e a compreensão duradoura. Para o planejamento integrado, devemos considerar o caminho onde queremos chegar, o alinhamento integrado, universal, construtivo, além da aplicação dos conceitos. No planejamento reverso, é importante ter em mente os resultados esperados, as evidências e as experiências de ensino-aprendizagem. Em relação à compreensão duradoura, pensar sobre a inferência significativa, o conhecimento complexo e a transferibilidade. Uma estrutura geral do planejamento deve estar centrado no aluno, focado nos objetivos da aprendizagem, no desenvolvimento de grandes ideias e ter a avaliação como elemento chave para o planejamento. Vale lembrar que o curso Valores Olímpicos para a Vida, em parceria com o Transforma, do COB, e a Pedagogia do Exemplo, do SESI São Paulo, é um exemplo de planejamento integrado, onde os valores olímpicos podem integrar diversos componentes curriculares, principalmente a cultura corporal esportiva. Fica a dica! A cultura corporal esportiva, que teve início em 2020, sofreu diversas necessidades de adaptações devido à pandemia do Covid-19. E também com o retorno das aulas, agora em 2021, no modelo presencial, mais desafios foram enfrentados. Esse momento de planejamento nós vemos como uma grande oportunidade no Saber em Ação de 2022 para realizar um planejamento conforme as possibilidades de caminhos, desafios e, mais uma vez, oportunidades. Recordando que o componente curricular de cultura corporal esportiva, ele é prático. As atividades elas devem ser realizadas nos ambientes esportivos, estimulando as habilidades motoras dos alunos. A cultura esportiva não tem como objetivo medir o nível técnico desse aluno, mas sim promover a vivência e a cultura esportiva. Conforme as diretrizes da cultura corporal esportiva, o esporte educacional deverá promover a educação, promover a autonomia, ter uma construção coletiva desse conceito do esporte educacional, respeitar a diversidade de uma forma geral, contribuir para a educação integral e também trabalhar de forma integral.
Conforme a proposta do componente, o intuito é proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar, conhecer e usufruir dos mais diversos esportes, em todas suas variações de espaço, materiais e número de jogadores, por meio de uma pedagogia que coloca a formação humana como centro do processo de ensino-aprendizagem. Para 2022, no Saber em Ação, nós fizemos uma pesquisa diagnóstica para verificar quais são os pontos mais latentes para melhoria, principalmente no componente curricular de cultura corporal esportiva. Uma das questões mais importantes que nós verificamos foi a utilização dos espaços esportivos tanto nos CATs quanto nas escolas externas. Então, nós verificamos que há necessidade de utilizarmos as quadras externas, as quadras descobertas, não somente as quadras cobertas. E também é importante lembrar que em dias chuvosos, conforme o planejamento, tenham atividades na manga que vocês possam realizar conforme a modalidade esportiva que vocês estão desenvolvendo. Então, não levem o aluno para um jogo de tabuleiro ou alguma atividade de papel. Não, tenham atividades conforme a modalidade esportiva que vocês estejam desenvolvendo, que você consiga utilizar um espaço, que você consiga utilizar uma atividade, algo que esteja de acordo, de consonância com aquilo que está sendo desenvolvido. E aí então você consegue utilizar-se dentro do planejamento conforme a modalidade esportiva que está sendo desenvolvida. Em dias quentes, em sol como hoje, então nós temos a utilização de protetor solar de altíssima qualidade e também para os professores nós temos o boné, que podem ser utilizados tanto pelos professores quanto pelos alunos para a utilização dos espaços esportivos abertos. Então, pessoal, vamos sair da quadra coberta, vamos sair da sala de aula e vamos utilizar os espaços abertos, como as pistas de atletismo, as quadras, a piscina. Vamos utilizar todos os ambientes que o CAT e as escolas externas oferecem a vocês. Então, a utilização desse ambiente escolar é de altíssima necessidade para o desenvolvimento motor das crianças, dos estudantes, para que tenha-se o melhor desenvolvimento do componente curricular de cultura corporal esportiva, assim como das habilidades socioemocionais desses alunos, dessas crianças. Uma das questões mais latentes levantadas foi a utilização dos espaços esportivos. Então, muitos professores estavam utilizando a sala de aula como um meio para desenvolvimento do esporte. Entretanto, como verificado nas diretrizes, a utilização dos espaços deve ser feita nas quadras, nas pistas de atletismo, nos espaços aquáticos, como a gente pode ver no SESI, nós temos um espelho da água gigante que deve ser muito bem utilizado conforme o planejamento. Dessa forma, temos que incentivar a utilização dos espaços esportivos, tanto nas escolas externas quanto nos centros de atividades esportivas. Professores e alunos se apropriem dos ambientes esportivos, se integrem com os ambientes esportivos, aproveitem essas diversas possibilidades que a gente tem para oferecer a vocês. Um outro ponto interessante verificado nessa pesquisa diagnóstica foram avaliações. Então, o que eu gostaria de falar com vocês neste momento? A avaliação, assim como feito no Atleta do Futuro, ela não é uma avaliação que o aluno faz a avaliação para verificar como é a projeção dele frente ao esporte. É um olhar do professor em relação ao aluno. O professor que faz a avaliação desse aluno. O professor que verifica como o aluno está frente ao esporte, as habilidades motoras dele. O professor que verifica se esse aluno progrediu
em relação à atividade, se ele tem mais acervo motor do início do ano letivo em relação ao final ao ano letivo. Ele que verifica se o aluno está mais culto em relação à atividade, em relação ao esporte. E não o aluno fazer uma prova para ver se ele conhece mais. Então, essa diferença ela é muito importante para o planejamento em 2022. Agora eu queria contar para vocês sobre alguns cases que professores me contaram ao longo dessas pesquisas que eu fiz em algumas escolas externas e algumas escolas CATES. Alguns professores me contaram que os alunos chegaram tropeçando depois da pandemia, batiam a cabeça, caíam, estavam agressivos, estavam com a sexualidade aflorada, e aí a partir das aulas de educação física e também das aulas de cultura corporal esportiva, esses alunos eles conseguiram caminhar melhor, correr melhor, pararam de tropeçar, conseguiram melhorar suas habilidades motoras, diminuíram a agressividade, conseguiram se socializar melhor, conseguiram melhorar essa questão da sexualidade. Então, você vê o quanto que é importante essas aulas de educação física e de cultura corporal esportiva, o quanto a gente consegue melhorar as habilidades socioemocionais dos nossos alunos. E aí, com esse planejamento integrado, com esse planejamento reverso, quanto vai ser importante a gente, dentro dessa construção coletiva, integrar junto à rede SESI de ensino. Em 2022, realize as atividades esportivas nos ambientes esportivos. O alinhamento das expectativas para 2022 são o planejamento integrado, o planejamento reverso, a compreensão duradoura, a utilização e a integração com os espaços esportivos, o desenvolvimento bimestral ou trimestral para a devida construção do repertório motor dos alunos, a metodologia Atleta do Futuro em suas fases multidesportivas e iniciação pré-desportiva, junto com achados científicos, colaboram para o desenvolvimento da cultura corporal esportiva. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da mensagem, dos pontos trazidos. Tenham todos um ótimo trabalho. Estou à disposição, deixo meu e-mail abaixo. Espero nos vermos em breve. Um ótimo 2022 a todos e obrigado pela atenção. Muito em breve retornaremos com a formação dos professores de Cultura Corporal Esportiva sobre a metodologia do Atleta do Futuro, formação esportiva e as diretrizes curriculares do componente. Até lá!